Segunda Reis, o capítulo 22, leremos do 8 até o 13. Assim diz a palavra do Senhor em 2 Reis 22, 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias encontrou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Versículo 12. E deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos, e pedir iluminação do Espírito nessa manhã. Pai, te damos graças por tua bendita palavra. Obrigado porque hoje nós temos o livro à nossa disposição. Obrigado porque em nosso tempo não há mais escassez de ouvir a palavra do Senhor e acessá-la livremente. Nós te damos graças. Nós te dizemos muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos dar a tua palavra. E nós queremos, nessa manhã, neste dia do Senhor, acessar as verdades das Escrituras juntos, ouvir a tua voz. Pedimos pelo Espírito, ilumina nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para podermos ouvir e compreender a tua palavra nessa manhã. Te damos graças, clamando, mais uma vez, precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela graça do Senhor. Oramos assim em nome do teu Filho Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Então, diferente das outras semanas, em que nós estamos fazendo uma exposição do texto e leremos esse texto e pregamos esse texto de forma expositiva, hoje nós temos uma referência para algo que queremos celebrar. Esse é um culto de celebração, é um culto de lembrarmos de um momento importantíssimo da história da igreja. Nós terminaremos semana que vem Romanos, o que é muito pertinente, porque Romanos foi a carta que Paulo estava lendo quando a reforma explodiu na Europa. E ele leu Romanos e falou: meu Deus, o que é isso? Isso é muito diferente do que nós estamos vivendo nesses dias. Isso é o Evangelho. Ele descobriu o poder de Deus, meus irmãos. Lutero faz isso, e aqui nós trazemos como referência essa história do livro de 2 Reis, a história do rei Josias, que empreendeu um profundo empenho numa reforma religiosa em Israel a partir da redescoberta do livro da lei. É verdade que esse livro da lei não era a mesma Bíblia que nós temos hoje, possivelmente era o livro de Levítico, o que era talvez a porção que eles tinham ali acesso naquele momento, como algo que apontava para o Evangelho, para o Cristo que viria, mas era a instrução do Senhor acessível àquele povo, naquele tempo. E a partir da redescoberta do livro da lei do Senhor, então, começa-se uma reforma no meio daquele reinado. E nós poderíamos dizer que a reforma protestante é uma redescoberta do livro da lei do Senhor. Diga comigo, a reforma protestante é uma redescoberta do livro da lei do Senhor. Então a reforma foi, antes de tudo, um retorno à Bíblia, um retorno em direção à Escritura. Por isso esse texto faz muito sentido para o dia de hoje, para a semana que estamos entrando até o dia 31, lembrando desse dia memorável. Mas a verdade é que a origem da igreja não é nem a partir da reforma, porque a igreja já existia antes disso. E a igreja, talvez de certa forma, há um debate amplo sobre isso, mas talvez não seja nem a partir de Cristo a fundação da igreja.
sim, uma nova expressão dela e uma realidade instituída mais profundamente, mas desde a criação, e eu quero aqui contar um pouquinho de história com você, gastar um tempinho até que a gente chegue na reforma. Quem gosta de história? Você gosta de história? Então nós vamos entrar numa história, e a história da igreja começa na criação, porque a igreja pode ser definida como o povo de Deus, diga, o povo de Deus, separado do mundo, reunido em torno do Senhor. Para serviço e adoração, Deus ele separa um povo, e isso ele faz já desde o início, desde a criação. Ele cria homem e mulher, e a semente do que se entende por igreja, então pode remontar à realidade dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, criados para a glória de Deus, como os primeiros que receberam uma missio Dei, uma missão de Deus, de cultivar e guardar no jardim, de encher a terra, de estabelecer uma realidade na criação. Então a missão de Deus no mundo foi dada em primeiro lugar para Adão e Eva. E aí você vê um desdobramento da história, você vê a queda e tudo isso afetando todas as coisas. E o passar dos anos ali, o povo de Deus vai se formando e vai existindo. Então depois você tem Abraão, depois você tem todos os patriarcas, e nós vemos a história de Israel como esse primeiro povo de Deus. As nações tomam rumos diferentes a partir dali, mas há um povo separado, o povo de Deus. Então, Israel seria esse embrião da igreja após esse momento. Israel tinha uma prática religiosa distinta do Estado. Não havia uma mistura, havia então reis que eram diferentes de sacerdotes. Havia um palácio que era diferente do templo, você me entende? Haviam duas realidades diferentes naquele momento. E haviam assembleias do ajuntar do povo de Deus. Haviam sinagogas. Havia ajuntamentos do povo de Deus. E depois nós temos Cristo, o fundamento da igreja. Então, a promessa se cumpre em Cristo. E aí, a realidade da igreja agora não mais está limitada a Israel, mas alcança todas as nações, todos os povos, tribos, línguas, raças. Nós, a família dos que creem, temos gente, eu acho que de quase todos os estados. A gente tem que fazer um mapinha para ver da onde a gente tem gente do Brasil aqui, porque tem, acho que de todos os estados. Ou quase todos. Mas, gente, nós temos então aqui em Cristo essa grande realidade da igreja, ampla. A expansão da igreja acontece por meio do Espírito. E aí você vê ali quase 3.000 pessoas se convertendo naquele momento do Pentecostes, e perseguições intensas começam a acontecer nesses 3 primeiros séculos da igreja. Nós temos perseguições intensas, tanto das autoridades judaicas quanto do Império Romano. Então, a proibição dos cultos, os martírios que acontecem nesses séculos primeiros. Depois, isso tudo vai gerando um impacto missionário tremendo, onde inúmeras cidades da Ásia Menor e muitos lugares, o livro História da Igreja, da editora Cultura Cristã, diz Palestina, Síria, Macedônia e Grécia, em Roma, em Puteoli, na Itália, em Alexandria e provavelmente na Espanha, está o povo de Deus espalhado por causa da perseguição, por causa do poder do Espírito. As duas coisas empurram, especialmente pelo poder do Espírito, obviamente, que vem acompanhado de perseguição. E depois os anos vão se passando e nós temos a institucionalização da igreja. Então, nós temos a organização das igrejas, e isso é muito com base no que Paulo, nas instruções de Paulo, sim, os presbíteros, os pastores, os mestres, os diáconos e a organização da igreja como instituição, o que em si mesmo não é um problema, um pecado, mas no ano de 312, então, nós temos a suposta conversão de Constantino. Constantino, entre aspas, talvez se converte ali, ou uma mera estratégia política, quem sabe, né? Não sabemos exatamente, mas o que acontece é que o Edito de Milão acontece na sequência, falando que agora a igreja não poderia mais ser perseguida. O fim da perseguição da igreja. Glória a Deus! A igreja não é mais perseguida. O cristianismo, então, começa a ser uma religião agora legalizada. Nós temos, então, o cristianismo como essa religião possível de você ser membro, você participar. E agora, meus irmãos, as discussões teológicas e doutrinárias se tornam questões de Estado. Pasmem. Imagina o nosso presidente discutindo questões teológicas e doutrinárias. Era isso.
Tudo se torna questão de Estado. E aí você tem o Concílio de Nicéia, que oficializa o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, e o cristianismo, então, finalmente se torna a religião oficial do Império. Então, ao mesmo tempo que isso acontece, havia diferentes ramos da igreja cristã que, mesmo no meio disso tudo acontecendo, continuavam. A igreja ortodoxa, os cristãos coptas, e você vê a continuidade do povo de Deus. A igreja jamais morreu, ainda que houve essa mistura e essa deteriorização da igreja por meio de heresias e por meio da influência pagã daquele tempo. E a partir daí começam os movimentos reformistas. Então, a Idade Média é esse momento aqui, que vem desde a queda do Império Romano, do ano 476 até 1453, que é o fim do Império Bizantino, onde surge então o capitalismo, o feudalismo, onde a cultura renascentista começa a existir. E a Idade Média foi esse período marcado por abandono por parte da igreja dos mandamentos de Jesus. Na Idade Média, a igreja abandonou os mandamentos de Jesus Cristo. A Escritura, então, tornou-se exclusividade de teólogos e escolásticos, aqueles que poderiam acessar este livro que eu e você temos 30 versões na nossa casa hoje. Que você tem no seu aplicativo, que você pode abrir a qualquer momento, em qualquer lugar. A Escritura se tornou exclusividade dessas pessoas. E a teologia começa a virar uma mera especulação filosófica. Ao final, então, da Idade Média, a igreja estava realmente mergulhada nessa profunda decadência espiritual, esfriando espiritualmente. O mundanismo tomava conta da igreja, o secularismo daquele tempo. A imoralidade sacerdotal era uma realidade que era conhecida por todo mundo. Conforme eu vou falando, não parece até um pouco os nossos dias? Igreja mergulhada em decadência espiritual, mundanismo, secularismo tomando conta da igreja, os sacerdotes se pervertendo na imoralidade. Os dogmas antibíblicos foram criados e determinados para a conduta dos fiéis, conduzindo eles ao erro, porque não mais a Bíblia era a regra de fé e prática, mas haviam vários dogmas, haviam várias instituições feitas por homens. E o culto às relíquias, então, era muito comum, cada vez mais fomentado no meio do povo. O culto às relíquias eram relíquias que diziam-se ser parte da crucificação. Por exemplo, pedaços da cruz de Cristo, que eram distribuídos. Copos com um pouquinho de sangue de Cristo, dizia-se. E aí um historiador fala que se fosse juntar todos aqueles pedaços da cruz de Cristo, daria para encher um navio. Imagina o tamanho dessa cruz de Cristo que foi distribuída naquele tempo. Pedacinhos da cruz de Cristo vendidos. A exploração da fé tornou-se uma prática comum, tornou-se o modus operandi da igreja daquele tempo. Exploração da fé. Em meio a tudo isso, irmãos, e esse aqui é um suspiro de alívio, a igreja estava continuando a ser edificada em Cristo, meus irmãos, graças a Deus. As forças do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo jamais, em toda a história. Não a igreja institucionalizada, mas o povo vivo, o corpo vivo de Cristo, a verdadeira igreja, essa sim será sempre vitoriosa. Como garante o próprio Senhor Jesus, aquele que a edificou. Então você tem ali vozes que clamam por reforma. Você tem Arnaldo de Brescia, Dante Alighieri, aquele autor da Divina Comédia, ele foi um dos pré-reformistas, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. E a reforma então foi tendo várias vozes de pessoas que estavam clamando, precisamos fazer alguma coisa. E essas pessoas, a maior parte delas era martirizada, morriam, apagava-se a voz dessas pessoas, desses homens. Vários deles tiveram continuidade no seu trabalho. Mas a reforma, assim como Jesus ensina lá em Lucas 13 sobre o reino, a reforma de fato foi fermentando na Europa. Assim como um princípio do reino de Deus. O reino de Deus acontece como um fermento que cresce e vai se desenvolvendo. A implantação do reino, Jesus diz, é como fermento. E a reforma protestante estava fermentando, ela estava fervilhando naquele tempo. Estava fermentando. E finalmente, em 31 de outubro de 1517, então, nas portas da igreja de Wittenberg,
Lutero vai e fixa as 95 teses contra as indulgências, contra todo aquele movimento de desvio da igreja. Por isso, Lutero torna-se o estopim da reforma protestante. Ainda que muitos vieram antes dele e depois dele, ele se torna esse estopim. 1517, 1518, Roma abre um processo contra Lutero por heresia. 1520, Lutero queima a bula papal e vários livros das leis católicas em praça pública. 1521, ele é excomungado. E aí a Assembleia de Worms ali então ameaça ele, chama ele a se retratar das suas ideias e das suas posições, dá a chance dele se retratar. E aí Lutero, a sua solene declaração: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que eu estou laborando em erro pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões de concílios e de papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contraditado uns aos outros. Minha consciência está cativa da palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Assim, Deus me ajude. Amém. E ele fala: não, eu não vou me retratar. Ele foi armado um sequestro ali, e ele foi escondido num castelo, onde então ele traduz ali a Bíblia para o alemão. E aí a Bíblia começa agora a ter a possibilidade de acesso a novas línguas também, porque não era mais uma língua inacessível àquelas pessoas. Então traduz a Bíblia, ele faz esse trabalho maravilhoso de tradução. Depois então vem outros reformadores, Zwinglio, Calvino, e se dá sequência à história da reforma, passando pelos puritanos, passando pelas maravilhosas confissões de fé que temos acesso hoje, como Westminster, Heidelberg, e tudo isso é trabalho a partir da reforma. Surgem os anabatistas também, e a história é muito ampla, não tem como. Se eu ficar aqui contando a história e pegando cada uma dessas partes, nós ficaríamos aqui o dia inteiro e ainda não daria tempo. Mas é uma história maravilhosa. E a Igreja Católica, então, em 1546, faz uma resposta a isso, uma contra-reforma iniciada no Concílio de Trento. Você já ouviu falar do Concílio de Trento? O Concílio de Trento durou nada mais, nada menos do que 18 anos. Demorou 18 anos, uma reunião que durou 18 anos, que condenou a doutrina protestante da justificação pela fé somente. O que para eles era o que nós hoje condenamos, chamamos de outro evangelho. Eles falavam que isso é anátema. Justificação só pela fé? Anátema. E a Igreja Católica condenou isso. E aí, no Concílio de Trento, então, eles colocam a versão bíblica Vulgata como texto bíblico autêntico, que tem os 7 livros apócrifos dentro, e essa se torna a versão, de acordo com a Igreja Católica, única aceitada. E aí os sacramentos, 7 sacramentos são mantidos, que se tornam meio de graça salvadora e dependem da igreja e de um sacerdote para serem dadas às pessoas. E a continuidade do uso de relíquias e santos e tudo isso, e a manutenção, então, das doutrinas de purgatório, indulgência, tudo isso é confirmado no Concílio de Trento para que haja continuidade de todas essas coisas. E, irmãos, após anos e anos e anos de história, isso ainda é real. Após o Vaticano II, isso tudo é confirmado ainda pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica até hoje mantém as leis e dogmas e os costumes que são revelados aos papas no mesmo nível de autoridade das Escrituras. Ainda sustenta que não há salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Papa Bonifácio declarou isso claramente, isso se mantém até hoje. Ainda declara que padres podem perdoar pessoas como se fossem a pessoa de Cristo fazendo isso. Ainda creem na transubstanciação, em que na ceia o pão e o suco de uva ou vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Isso ainda é mantido até hoje. Ainda é mantido que papas são legítimos sucessores de Pedro e têm a mesma autoridade apostólica. Isso ainda é mantido hoje. Por exemplo, a declaração de Pio IX de que Maria nasceu sem pecado, todo católico aceita isso. Ou que ela subiu aos céus em um corpo físico, assim como Jesus Cristo, por exemplo. São coisas que são instituídas e colocadas na mesma autoridade da Bíblia. Coisas como a infusão da graça por meio do batismo, que então ajudaria aquela criança a cooperar para a sua salvação.
para a sua justificação. Isso é mantido também depois pelos sacramentos. A Igreja Católica Apostólica Romana não crê em um ato legal da parte de Deus que justifica o pecador, como a Reforma Protestante, então, defende e a Bíblia defende. Tudo isso torna, então, as pessoas reféns de uma instituição e desses sacerdotes. Mas a Reforma Protestante vem como continuidade a isso. A ideia da Reforma não foi um momento único, não é algo acabado. A Reforma Protestante do século XVI foi o maior acontecimento da história da igreja cristã. Por isso nós estamos fazendo um culto lembrando disso, de tão importante que é esse momento para a história. Nós não estamos aqui idolatrando ninguém, nós sabemos que todos eles tiveram e carregam as suas culpas, os reformadores, inclusive Lutero, inclusive Calvino, inclusive Zwinglio, e todos esses irmãos nossos, assim como talvez eu e você. Mas nós precisamos lembrar que esse acontecimento foi importante e inacabado. Ainda há continuidade. Não é um fato histórico para ser lembrado. Nós não vamos somente lembrar disso hoje. É uma experiência dinâmica que busca um chamado à revitalização de novo e de novo. Um movimento constante de construção. Fizemos uma série recentemente, aproveitando a nossa reforma, falando de alguns valores da reforma protestante. E um dos lemas, como usamos naquela série da reforma, da igreja reformada, implica em uma igreja reformada, sempre reformando. Diga comigo, igreja reformada, sempre reformando. E aí nós vamos então entrar aqui no que é o cerne dessa mensagem, depois esse pequeno resumo histórico em que muitos detalhes foram deixados de lado e muitos fatos. Mas chegamos então aos pilares e às proposições teológicas do protestantismo, daquilo que foi instituído e que deve ser relembrado ainda hoje nos nossos dias. E esses pilares são conhecidos então como as 5 solas. As 5 solas da Reforma Protestante. Solas por quê? Somente. Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christus, somente por causa de Cristo e por meio dele. Sola Gratia, somente pela graça. Sola Fide, somente pela fé. Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Essas declarações falam da essência daquilo que a igreja tinha perdido, da base daquilo que a igreja tinha perdido. E nós vamos trabalhar uma por uma, e eu quero, junto com você, fazer uma declaração que nós vamos ler juntos sobre cada uma dessas solas. Eu quero que você, nessa manhã, quero te convidar a isso, que você use desse momento para um tipo de renovação de votos para com a realidade da igreja. Para que você possa realmente renovar os seus votos em compromisso com isso, com a realidade de autoridade única das Escrituras, de somente através de Cristo, pela graça, pela fé, a salvação e justificação, e de que toda a glória, portanto, deve ser dada somente a Deus. Então nós vamos numa dinâmica de falar sobre cada uma dessas realidades, apontar talvez algumas coisas no nosso coração para que haja revitalização, não só da igreja de Cristo, mas revitalização pessoal, e assim declarações que nós vemos também na história recente da igreja. Então, primeiramente, leia comigo, Sola Scriptura. Sola Scriptura. Então, o texto que nós lemos, e a gente falou sobre isso, a principal realidade da Reforma Protestante é um resgate do livro da Bíblia, de voltar ao livro da lei. Sola Escritura, por isso, está no topo das solas também. E nós temos outros textos bíblicos, como 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, que diz que toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Vamos lá, quem sabe de cor isso? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu estava falando esses dias com alguém, esses dias a gente estava na conferência, foi ali no encontro da Fé Reformada, justamente, falando como precisamos resgatar o memorizar de textos bíblicos. Eu falo para mim, em primeiro lugar, lembrar de textos clássicos como esse. E esse texto, ele está falando dessa realidade
de a autoridade única, inspirada por Deus, útil para ensino, para aperfeiçoamento, para correção do homem, é a Escritura Sagrada. A Bíblia é, de fato, a única regra de fé e prática para os cristãos. E só a Escritura busca resgatar isso. É nas Escrituras que se encontram, então, toda a base para a teologia cristã. Não nos credos. Os credos são feitos a partir da Escritura. Os catecismos, como lemos, são feitos a partir da Escritura. E se estão de acordo com ela, podem ser usados. Mas não é em mera revelação humana que há autoridade. Não nos concílios, assim como o próprio Lutero falou, eu não tenho como confiar nisso, se isso não está sendo construído sobre a base de sola Escritura. Então, a autoridade espiritual, a autoridade real para mim e para a sua vida estão sob a Escritura Sagrada. A autoridade dos cristãos e da igreja é a Escritura. Escritura inspirada por Deus, suficiente, inerrante. A autoridade suprema das Escrituras é o chamado, é a convocação de sola Escritura. É a ideia de eu falo menos, a Bíblia fala mais. Por isso os sermões expositivos são tão importantes na igreja. Por isso as, entre aspas, meras, não poderíamos usar essa palavra, meras leituras bíblicas são tão importantes. Ah, mas é só ler a Bíblia. Sim. A leitura bíblica, o ler a Bíblia, é internalizar, é trazer essa realidade para a nossa vida, é falar menos e deixar a Bíblia falar mais. Você já pensou em falar menos e deixar a Bíblia falar mais na sua vida? Nós temos tantos argumentos. Algumas pessoas têm mais argumentos do que as outras. Mas nós temos tantos argumentos. O chamado de sola Escritura é não deixar outras coisas serem autoridade. Não é usar a Bíblia como um lugar de buscar um conselho, mas comandos claros, meus irmãos. O Evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. E a Bíblia contém o Evangelho, mas contém comandos, contém ordens, contém direções, contém mandamentos e não conselhos. Em 2024, tornou-se comum os cristãos irem para a Bíblia como uma das opções. Uma das opções para encontrar uma direção para a minha vida. Já que eu já tentei fazer tantos cursos, já tentei todos os tipos de terapeutas, irmãos, eu não estou falando contra nada disso. Mas a Bíblia não é mais uma opção para você ter uma direção para a sua vida. A Bíblia não é mais um conselho para você buscar. Só a Escritura tem sido vivido na minha e na sua vida. Você tem buscado comandos claros das Escrituras aqui? Ah, mas isso é muito subjetivo. O que a Bíblia pode dizer ou não dizer não é subjetivo. A Bíblia explica a própria Bíblia. Você não pode tirar coisas da Bíblia e falar qualquer coisa que a Bíblia mesmo não esteja continuando a dizer em todo o seu contexto. Então nós não precisamos ter medo de não ter um Papa. Nós precisamos olhar para a Bíblia, gastar tempo com ela, fazer isso como a própria palavra nos ensina, com diligência, com cuidado, estudar a Bíblia cuidadosamente e encontrar na própria Escritura a direção que os textos estão dando. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia com diligência, com estudo cuidadoso, e assim teremos direções. Então a Escritura, só a Escritura. A Escritura é como Deus fala. Deus fala pela palavra, em primeiro lugar. A Escritura é uma realidade que todos têm acesso. Eu e você temos acesso à Bíblia. Deus fala por meio dela, todos têm acesso. E a Escritura é a única regra de fé e prática. É como Deus fala. Todos têm acesso. Única regra de fé e prática. E a minha pergunta é, então por que você não lê a sua Bíblia? Por que você não medita nas Escrituras? Por que você não vive com base nela? Por que nós nos tornamos cristãos secularizados, meus irmãos, se cremos em sola Escritura? Você crê em sola Escritura? Autoridade da Escritura sobre tudo? Levanta a sua mão se você crê. Por favor, levanta a sua mão assim. Por que você não tem ela como autoridade máxima sobre a sua vida? Irmãos, e aqui
Ao final de cada uma dessas solas, eu quero fazer declarações juntos, como falei, votos que nós vamos renovar. Porque essa realidade de nos tornarmos cristãos secularizados não é de hoje, de se tornarmos cristãos que são mais mundanos do que cristãos. Essa é a realidade da igreja evangélica hoje. E isso vem acontecendo e parece que piorando ao longo da história. Por isso, sempre reformando. Por isso, busca por revitalização a partir da reforma. Mas especialmente em 1996, houve um encontro em Cambridge, Massachusetts, e lá se juntaram irmãos, pastores, teólogos contemporâneos, alguns já se foram, de várias igrejas reformadas, anglicanas, luteranas, batistas, e vários irmãos se juntaram e relembraram as solas, e relembraram, olharam para o seu tempo e falaram: nós estamos nos tornando uma igreja secularizada, uma igreja tão pagã quanto a da Idade Média, em vários sentidos, e fazendo muitas das mesmas práticas. E em 1996, então, essa aliança de evangélicos confessionais, que é o nome desse grupo, olharam para isso e falaram: vamos renovar a nossa aliança, o nosso voto com as solas da reforma e com o próprio Senhor, com o compromisso de deixarmos a Bíblia conduzir a nossa vida. E nesse momento, então, ainda que lá e hoje muitos talvez de vocês possam dizer: mas o evangelho está crescendo? Mas tem quanta música gospel sendo lançada, né? Mas o evangelho não está se espalhando até os atores, as atrizes, as cantoras, os cantores e as bandas mais famosas se tornaram evangélicos. O evangelho está crescendo? Será? Olha quanta igreja! Eu fazia essa oração. Eu tinha essa ideia. E não que hoje eu não pense um pouco que eu gostaria que isso acontecesse, mas não do jeito que está acontecendo. Eu via os bares e eu falava que cada igreja se torne um bar. Hoje eu queria que muitas igrejas fechassem. Cada bar se torne uma igreja, desculpa. Eu acho que meu desejo inverteu. Porque eu estava passando aqui no centro de Curitiba, numa igreja com a Jaque, não lembro nem o nome dessa igreja, mas essa igreja estava tipo assim, tinha cultos, 9, 10, 8, 10, 50, 1000, toda hora do dia. Qual que é a hora do dia? Das 9 às 21 horas. Era uma salinha comercial que cabia 20 pessoas. E eu falei: coitado desse pastor. Ele não faz mais nada da vida a não ser cultos ali para algumas pessoas. E são igrejas que tipo, eu teria vergonha de estar de alguma forma associado, porque se eu estivesse talvez passando na frente dessa igreja e alguém me cumprimentaria, eu falava: eu sou um pastor, e ele ia olhar para aquela porta da igreja, provavelmente. Eu falava: eu sei, pastor, né? Então talvez meu ato falho aqui expresse algo, mas não que eu gostaria, obviamente, que aquilo virasse um bar, as pessoas ali se embriagassem, se perdessem num vício, num outro vício, né? Num outro problema. Mas a verdade é que nós estamos cheios, fartos de igrejas, lotados de igrejas. E o evangelho, entre aspas, está crescendo. Mas o evangelho que a maioria dos crentes, então, contemporâneos, acredita e segue, talvez em sua essência, um Deus nos tentando ajudar a nos ajudar, né? Deus fazendo algo para nós mesmos, nos ajudando a nos ajudar. Deus vai te ajudar a te ajudar. Isso virou o evangelho. E aí você pode colocar isso de N formas. Deus vai te ajudar, irmão. Então, a primeira declaração de Cambridge, em Massachusetts, 1996, que eu gostaria que você lesse comigo, e faremos isso em todas as solas. Vamos todos juntos, com vontade, com empenho, para que isso realmente seja um tipo de renovação de votos nosso como igreja local e como igreja global, que também somos parte. Vamos ler juntos. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Amém?
Vamos para a próxima sola, Solus Christus. 1 Timóteo, capítulo 2, se você quiser abrir o texto, se você for rápido no gatilho, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 a 6 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só mediador. Leia comigo a sola. Solus Christus. Um só mediador. A mediação entre o homem e Deus é feita somente por Jesus Cristo. Já que a salvação do pecador é uma obra exclusiva de Cristo. Então, a ideia de Solus Christus e a proposta e a instituição dessa sola é excluir a mediação da igreja e dos sacerdotes. O sacerdócio de todos os santos é uma grande marca da reforma protestante. Todos podem agora acessar a Deus, assim como acessar a palavra, podem acessar a Deus. Como se precisasse da reforma para isso. Essa já é uma realidade desde Cristo, mas foi esquecida. Então, exclui a mediação da igreja e dos sacerdotes. Cristo é o único mediador. Amém? Cristo é o único mediador. Por quê? Porque Cristo tem obra e caráter perfeitos. Ele se torna um único mediador. Obra e caráter perfeitos. E em terceiro lugar, não há salvação fora de Cristo. Não há possibilidade de salvação fora de Cristo. Ele é o único mediador. Ele tem caráter e obra perfeitos. Fora dele, não há salvação. Então, a minha pergunta: do que mais você precisa? Do que mais você precisa? Você pode falar, é verdade, pastor. Cristo é tudo que nós precisamos. Sim, é tudo que nós precisamos. E eu te diria, assim como Paul Washer, Cristo não é tudo que precisamos. Cristo é tudo que temos. É tudo o que nós temos. Por que não lidamos com essa realidade de que não precisamos de mais nada? Porque não pensamos que tudo que temos, na verdade, é Cristo, meus irmãos. Tudo que eu e você possuímos é Cristo. E somos possuídos por Ele. Então por que nós não estamos satisfeitos? Por que precisamos de mais alguma coisa? Para a nossa salvação e para a nossa vida também. Meu irmão, seja liberto dessa verdade, dessa mentira por uma verdade. Você não precisa de mais nada, você tem a Cristo. Nós temos o Senhor. Não tem como expressar essa verdade. Olha que expressão. Eu tenho a Cristo. Para meditar. Eu. Você. Eu. Nós temos. Que palavra forte. O que nós temos? Cristo. Por que vivemos como se precisássemos de tantas outras coisas, meus irmãos? Por que vivemos como se precisássemos de outros mediadores? Por que vivemos como se precisássemos de outra afirmação de outra pessoa? Se em Cristo temos a afirmação do nosso Pai de justificados e dignos diante dele. Somente Cristo. Solus Christus. E a declaração de Cambridge, em Massachusetts, em 1996, então, sobre a verdade de Solus Christus, no objetivo de renovar isso. Vamos ler juntos, todos. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiração por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Portanto,
negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Aleluia! Para nossa salvação, para nossa vida diária, somente Cristo, meus irmãos. Você tem a Cristo. Nós temos a Cristo. Além de Cristo, e é interessante porque nós acabamos de falar somente, então como eu preciso de algo além? Porque a graça vem do mesmo Cristo. Então estamos falando daquele que provê para nós graça, aquele que nos dá a graça, aquele que pela graça nos faz ser dele e ele nos ter. Sola gratia. Efésios 2, 8 a 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Uau! Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, temos falado nas últimas semanas, não há nada que possamos fazer para obtermos o favor de Deus. Lutero descobriu isso lendo Romanos. Não há nada. Já que somos pecadores, indignos e não merecemos a bondade do nosso Pai, não há nada que possamos fazer. Não temos mérito na nossa salvação, não cooperamos com Deus. É isso que sola gratia declara. Não temos mérito. Graça nos é dada para crer, não para fazer obras, para então cooperar com aquilo que Cristo fez. Não é nos infundida a graça mediante meios de graça como o batismo, para que então isso nos ajude a, quem sabe, crer em Deus algum dia. Não, a graça nos é dada para crer, não para realizar obras. E seitas das mais variadas hoje, neopentecostais, imitam essas realidades do tempo da Idade Média, criam meios de graça que dependem deles para alcançar alguma coisa, que dependem de você adquirir algo, de você fazer algo, de você participar de tal e tal programa. Irmãos, são falácias, são mentiras, anátema. Nós vivemos em dias em que muitos meios de graça são vendidos, supostos meios de graça, não verdadeiros meios de graça. E nós temos, por outro lado, então, uma igreja se perdendo na hipergraça, abusando da graça de Deus, como se agora pudéssemos fazer todas as coisas, sendo que a graça de Deus não está nisso. Não há operação da graça onde não há compromisso. Então a minha pergunta é, se nós cremos que somente a graça nos basta, por que você ainda está se achando superior? Por que você ainda acha que você é um bom crente, que merece alguma coisa? Por que você está se sentindo, vou falar para um outro público agora, inferior? Em um dos dois, eu e você nos encaixamos. Por que você se acha superior? Se tudo é somente pela graça, sua salvação e a sua vida diária. Como você ainda consegue achar que você tem algum mérito? Como ainda achamos que somos mais consagrados do que outros irmãos porque fazemos isso ou aquilo? Ah, eu oro muito mais do que toda essa igreja junto. Que bom. Diante do Senhor isso não serve de nada. Eu jejuo mais, eu faço mais. Disciplinas espirituais importantes devem ser cultivadas pela igreja. Não devem ser mérito. Não são mérito. Não servem para nada diante do Senhor. Servem para a nossa transformação pessoal. Servem para a nossa edificação. Irmãos, nós vivemos em dias de muito elitismo, pessoas se achando melhores do que outras, ou pessoas se achando piores, menores, desmerecendo aquilo que Cristo fez. Ah, mas eu não sou digno. Meu irmão, se você está em Cristo, você se tornou digno. Não por causa de você, por causa dele. Como você ainda pode se achar superior? Como você ainda pode se achar inferior? Seja o que você é em Cristo. Digno, justificado, redimido, santo, adotado. Isso não é suficiente para nós? Meus irmãos,
Olha mais para Jesus do que para você. Olhe mais para Jesus, família dos que creem, do que para você mesmo. Toda vez que você está olhando demais para você, você vai se achar inferior ou superior àquilo que a graça de Cristo operou em você. Nessas horas, lembre-se, eu vou olhar para Cristo. Como diz aquele antigo hino, volto os meus olhos para Cristo. E nele encontro quem eu sou novamente. A verdade é que nós nos perdemos, superiorizando ou inferiorizando-nos a nós mesmos, e precisamos voltar os nossos olhos para Cristo e para a sua graça. Então, nossa terceira declaração, de acordo com os nossos irmãos em 1996, aqui para relembrar e reafirmar nossa aliança com a verdade da graça de Deus. Vamos juntos. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Amém. Amém. Quarta sola. Sola fide. Nossa quarta e penúltima sola. Romanos 1, 16 a 17. Texto singular. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, 16 e 17, reafirmando que o homem é justificado do início ao fim por uma obra exclusiva de Cristo, nos dada pela graça, mediante a fé, sem qualquer acréscimo das nossas obras, méritos humanos, já que é um dom, um presente de Deus, dado a todo aquele que crê, regenerado. Justificação somente pela fé. Um grande marco da reforma protestante. Fé em Cristo. Mais alguma coisa é outro evangelho, meus irmãos. Fé em Jesus, mais alguma outra coisa qualquer. Evangelho, mais alguma coisa é falso evangelho. Então a fé vem da regeneração. Cristo, pelo Espírito, troca o nosso coração. A fé, falamos isso esses dias atrás, ela traz paz e segurança em meio à tribulação. Então fé é obra da regeneração. Traz paz e segurança. E conforme vemos em Tiago, a fé produz boas obras. Então, fé vem da regeneração. Traz paz e segurança e produz boas obras. E a minha pergunta nessa sola para você é: o que a sua fé tem produzido nesses dias? O que a sua fé tem produzido nesses dias? Se você é um cristão, nascido de novo, que reconhece a autoridade máxima das Escrituras sobre sua vida, que recebeu o dom da graça de Deus para a sua justificação, isso tudo por causa e dos méritos de Cristo, e fez isso somente pela fé, dado de presente para que você creia, o que a sua fé tem produzido? Avalie a sua vida, meu irmão, minha irmã. O que a nossa fé tem produzido? O que temos produzido a partir daquilo que declaramos crer? Se essa declaração mudou a nossa vida por completo, não podemos ser cristãos estacionados. E a declaração de Cambridge sobre sola fide, leiamos juntos. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé
somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Portanto, negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecido como igreja legítima. Pesado, né? E será que cristãos que negam sola fide podem ser considerados cristãos legítimos? Cristãos que não vivem. Deise pregou sobre isso. Sola fide, continuidade da sola fide. Vai para onde? E por fim, o que culmina a quinta sola é a pérola, a cereja do bolo. É a maravilha de todas as coisas. É aquilo que nos faz não conseguir olhar para outro ser, outra pessoa, outra realidade. É aquilo que nos faz parar tudo e falar, então, já entendi. Não tenho mérito, não tenho crédito. Não sou mais, não sou menos. Nada do que eu faça, entendi. Então, o quê? Soli, vai lá, treina o seu latim comigo. Então, soli deo glória. Romanos capítulo 11, abra sua Bíblia rapidinho, vai lá, bom de Bíblia, Romanos já está de cor, abre sozinho na tua Bíblia, eu sei. É tipo o caminho de casa. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Vamos lá. 11, 33 a 36 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que lhe seja isso restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, a ele seja a glória para sempre. Amém. Só lhe deu glória, meus irmãos. Diga isso, glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus, meus irmãos. Não há mérito nosso, esse é o resultado final de tudo ser por meio dele. Agora, centralizando a glória, o louvor somente a Deus. Todos, absolutamente, todos os seres humanos são cruéis, são miseráveis, pecadores, carentes da glória de Deus, da graça, da misericórdia. Irmãos, a autoridade somente das Escrituras, a salvação somente pela fé, somente pela graça, somente através de Cristo, redunda em todas as coisas serem para a glória de Deus somente. Tudo para a glória de Deus. Então, a glória de Deus, três coisas práticas sobre a glória de Deus. A glória é de Deus, por quê? Por quem Ele é e pelo que Ele faz. Deus merece toda a glória porque Ele é Deus. Criador, sustentador de todos os seres humanos, de todas as coisas, eterno, infinito, imutável. Nada acontece exceto por meio da vontade de Deus, por isso ele merece toda a glória e seria o suficiente. Mas além disso, ele é merecedor de toda a glória pelo que ele também fez, através do seu Filho Jesus, por mim e por você. Por causa da graça infinita derramada para nós, por causa de nós, pecadores. Então Deus merece toda a glória por quem Ele é e pelo que Ele faz. E Ele merece a toda a glória porque essa é a razão de eu e você existirmos. Lembra da confissão do Catecismo de Westminster? Qual é o fim do homem, principal do homem? Glorificar a Deus, usufruir, gozá-lo para sempre. A glória de Deus é o fim do homem, por isso só lhe deu glória. Você não existe para outra coisa, meu irmão e minha irmã, a não ser dar glória a Deus por causa da tão grande salvação conquistada por nós, por quem Ele é.
E a terceira realidade sobre solidão e glória é que nada pode ofuscar a glória de Deus, nem mesmo as tentativas nossas de querermos, por nossos méritos, conquistarmos coisas, e nem mesmo a nossa rebelião contra Deus, e nem mesmo todos os levantes e tudo que possa vir a acontecer ou já aconteceu, nada jamais vai ofuscar a glória de Deus. Jamais. Nada, jamais. Você pode sair daqui com a sua cabeça dura e continuar tendo a sua postura de não viver para a glória de Deus, de buscar teus próprios interesses, de não se satisfazer em Cristo. Não interessa. Quem perde com isso é você. Você ainda precisa de mais do Evangelho, como eu também preciso. Mas isso não vai ofuscar a glória de Deus, meu irmão. Não se preocupe, você não vai conseguir ofuscar a glória de Deus. Você pode ser um ateu aqui e falar, eu não vou dar glória a Deus. Não vai ofuscar a glória dele. Você pode ser um cristão cabeça dura e falar, não vou. A glória é de Deus. Pelo que você vai gastar a sua vida, é minha última pergunta. Pelo que, crente da família dos que creem, você tem gastado a sua vida? Anota essa pergunta para você onde em algum lugar, fala aí, pelo que eu tenho, pensa nisso essa semana, pelo que eu tenho gasto a minha vida? Pelo que você vai gastar a sua vida? O que é importante para você? Pelo que você vive os seus dias? Aqueles que têm filhos, as crianças, elas podem dizer o que é importante para você. Se seu filho estivesse aqui, eu ia perguntar para ele. E ele saberia dizer o que é importante para você. Esses dias uma criança me falou isso. Como está a sua casa? Eu pedi como está seu pai, tudo está tudo bem? Ah, meu pai só trabalha. 8 anos de idade. Meu pai só trabalha, meu pai está trabalhando, está fazendo, está no corre, está... A criança, ela sabe, ela está com você todos os dias. A esposa talvez, ou o marido às vezes vai proteger um pouquinho, né? Mas a criança não. Ela sabe. Irmãos, sabe... Coisas pequenas, como por exemplo, o quanto você valoriza um dia como hoje, o dia do Senhor. A gente estava com o Emílio Garófalo, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou sobre a realidade de muitas pessoas de cidades diferentes também, na igreja deles lá em Brasília, e ele mencionou algo sobre os gaúchos, que tem algo chamado CTG. Você já ouviu falar do CTG? É o Centro de... Tem gente que já bateu as bombachas aí, já deu a roncada na cuia já. O que o CTG faz? Ele mantém as tradições gaúchas. É lá que a galera vai para fazer aquela roda de chimarrão raiz, para fazer o churrasco, a costela fogo de chão, para cantar os hinos do Rio Grande do Sul. Para fazer o quê? Para treinar o sotaque, Porto Alegre, né? Para dar aquela ensaiada, afiar o sotaque. E aí, uma outra forma de pensar isso é a igreja. A igreja seria isso, seria um centro de tradições do reino. De nós pensarmos na igreja como aquela que nos afia, que treina o nosso falar, o nosso pensar, a nossa atitude. Por que nos reunimos todos os domingos? Para afiar-nos uns aos outros. Por que nos reunimos de casa em casa? Para que possamos ser discipulados e treinados no nosso serviço, na nossa adoração, na comunhão. Mas tem gaúcho que vai mais no CTG do que na igreja, que quer conservar esses valores. Não, meus filhos têm que perceber que a tradição dos gaudérios e outras coisas, e eu não estou falando que é problema levar seu filho em lugares que você gosta, que você quer passar e comunicar algo para ele da sua história, muito bom. Mas aí para vir para a igreja, você sai correndo e chega atrasado. E o que você comunica para o teu filho? O que você comunica para o teu filho quando domingo você está lá e tipo, vambora, todo mundo atrasado e você não consegue chegar 5 minutos antes no culto? Isso não tem tanto valor para você. Quando você não vai na casa dos irmãos, quando você não congrega no culto, quando você não participa da ceia, quando você deixa de lado os valores do reino de Deus, o que você comunica para os seus filhos e para você mesmo e para sua esposa? Que isso não é tão importante para você, que não vale tanto a pena gastar a vida por isso. Pelo que você tem vivido, quais são as tradições que são valiosas e valorosas na sua vida? Irmãos, não continue sendo um cristão secularizado, por favor.
porque isso bota em xeque talvez a realidade de se você é um cristão mesmo. Você foi tão moldado pelas coisas desse mundo e consegue manter tantas tradições e coisas que você gosta, mas aquilo que deveria ser valioso, você está comunicando que não é tão importante para você pelas atitudes que nós, pastores, percebemos. Que os irmãos perto de você percebem. Então pense no que você tem gasto a sua vida. Sabe? Você vem para um domingo ansioso para cear com os irmãos. Você vem com fome da ceia do Senhor, com fome do Evangelho, com esse desejo de cear com uma irmã que está há 30, 40 anos no Evangelho, e um irmão que está chegando agora, que está trazendo a sua família, que semana passada estava preso em vícios, e nós podemos celebrar isso juntos como igreja do Senhor, que agora está redimida, e você no meio dessa história, e isso não é importante para você. Irmãos, vamos fazer a nossa declaração, meu tempo está acabando. Soli Deo Glória. Todos juntos, reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Portanto, negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Amém? Irmãos, justificação somente pela fé faz-nos viver pela fé. Somente pela graça faz-nos viver a graça de Deus e desenvolvermos a nossa salvação pela graça, que tem fruto nas obras. Lutero, quando perguntado sobre o que realmente aconteceu e o que ele fez, para isso tudo acontecer, ele responde nessa conclusão. Ele diz: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. A palavra de Deus enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Por isso, nosso compromisso nesse púlpito em pregar o Evangelho e te desafiar sempre de novo. Nós não queremos fazer nada. Nós queremos que a Bíblia, o Evangelho, faça tudo na sua vida. Nosso desejo como pastores é ver uma igreja transformada pelo Evangelho, que a adoração dominical é moldada pelo Evangelho, que o serviço cristão é moldado pelo Evangelho, que o comportamento dia após dia é moldado pelo Evangelho, que a comunhão é moldada pelo Evangelho, não por pragmatismo. Nós somos uma igreja buscando revitalização constante. A igreja do Senhor é isso, e eu e você somos crentes que devemos buscar revitalização constante, um avivamento nas nossas vidas, meus irmãos. E esse é um caminho para o avivamento. Uma igreja sempre reformada sempre reformando, tem raízes históricas, mas vive no mundo atual. Tem ousadia para olhar para esse livro, para a Bíblia, e pensar as questões atuais a partir disso. Isso aqui não ficou datado, isso aqui não está descontinuado, esse livro, meus irmãos. Para a sua vida e para a vida real, política, social, para tudo. Mas nós achamos que a Bíblia talvez ficou para trás. Não! Uma igreja reformada sempre se reformando, não teme as tensões desses dias que nós vivemos. Não teme incertezas do futuro, porque tem a sua fé bem fortalecida nas solas, naquilo que declaramos aqui, nas Escrituras, em Cristo, na sua graça, na fé que Ele nos deu, que redunda em glória total para Ele, meus irmãos. E o nosso cenário atual é semelhante ao da Idade Média. Não há perseguição. O que aconteceu lá com Constantino? Acabou com a perseguição. Hoje não há perseguição em ser evangélico. Você não é perseguido por isso.
Ser evangélico é moda. Cada vez mais nós estamos talvez nos tornando quase, e está crescendo em maioria no Brasil, né, a religião oficial. Está fácil ser evangélico. O evangelho, muitas vezes, em muitos lugares, também se tornou um produto, como aconteceu na Idade Média. Os cristãos também se tornaram secularizados. O mundanismo tomou a igreja como tomou naquele tempo, meus irmãos. Então, se você pensa que essa mensagem é só, que legal, em memória da Reforma Protestante, você está enganado. É para mim e para você. Só a Escritura, irmãos, a Bíblia está mais acessível do que nunca, mas mais negligenciada talvez do que nunca, mais esquecida do que nunca, mais deixada de lado. A declaração de Sproul: muitos têm uma opinião sobre a Bíblia, mas no entanto nunca leram a Bíblia. Nunca leram as Escrituras. Solos Cristo, sola gratia, sola fide, Jesus, fé, graça, mais alguma coisa, é o que tem sido pregado, sendo que precisamos voltar às raízes e só lhe deu glória, viver para a glória de Deus. E eu termino esse sermão para nós orarmos juntos e buscarmos tanto arrependimento quanto um lugar de doxologia, de glorificarmos a Deus por sua obra tão maravilhosa. Essas duas coisas precisam estar no nosso coração num dia como hoje. Arrependimento e doxologia, misturados. Glorificar a Deus intensamente com um profundo arrependimento. Semana passada nós falamos sobre isso. Gênesis 3, a maldição que Deus dá ao homem por causa da queda e do pecado é num cenário de esperança. Virá o dia em que um homem, um filho de uma mulher, descendente da mulher, pisará a cabeça da serpente. É esse ambiente, é o ambiente em que estamos ferrados. Mas glória a Deus. Porque há esperança. E eu quero deixar 3 coisas para você. Como experimentar essa revitalização, o avivamento? Rapidinho. Irmãos, o Espírito Santo é o causador de um avivamento. O Espírito Santo causou a reforma. Você crê nisso? O Espírito Santo é o causador final de avivamentos. Mas existem meios, instrumentos ou desdobramentos, causas secundárias que o Espírito Santo normalmente usa. E se você olhar para os avivamentos da história, e nós não temos tempo para olhar para eles agora, mas para a Reforma Protestante mesmo, e para o que nós lemos em 2 Reis aqui no início, nós vemos que a primeira coisa que caracteriza uma revitalização da sua e da minha vida e da igreja, porque nós queremos uma revitalização na igreja, não é verdade? A família dos que creem existe para isso. Uma revitalização nos crentes e na igreja no Brasil e no mundo. Nós estamos comprometidos em ver a igreja sendo reavivada, revitalizada. E a primeira coisa, que há sempre uma recuperação do Evangelho. Para que haja avivamento, para que haja revitalização, há sempre recuperação do livro. O Evangelho. O Evangelho é recuperado, o centro de tudo, da igreja, da vida. Em primeiro lugar, para que haja avivamento, é necessário recuperação do Evangelho. E o que o Espírito sopra quando o avivamento vem é isso. Recuperação do Evangelho. Estamos comprometidos com isso, meus irmãos? Recuperação do Evangelho. Toda vez que a igreja começa a se desviar, ela é chamada de volta para as Escrituras. Segundo lugar, há sempre oração. Oração individual, oração corporativa. Há sempre oração. O que levou o rei, em 2 Reis ali, o que levou o povo de Israel, o que aconteceu com eles quando descobriram o livro da lei? Rasgaram suas vestes e começaram a pedir que intercedessem por eles, que os sacerdotes o fizessem. Oração, arrependimento. Como está a sua vida de oração? Como está a nossa vida de oração como igreja local, corporativamente? Temos buscado fazer isso. Recuperação do Evangelho, oração corporativa. E em terceiro lugar, isso aqui é maravilhoso. Avivamento, revitalização tem sempre criatividade. Sabe, eu tenho ansiado por isso, para que a criatividade do Senhor seja dada para nós nesses dias, para que possa haver realmente uma revitalização da igreja. Como comunicar o Evangelho para essa geração? Depois da reforma vieram os catecismos, as confissões, e não só as coisas dentro da igreja, por exemplo, a prensa tipográfica, como ouvimos aqui.
Um meio de criatividade que fez com que o evangelho se espalhasse por toda a Europa e mundo. O que acompanha uma revitalização, um avivamento, além da restauração do evangelho e regado por muita oração, é criatividade. Que o Senhor nos dê criatividade para que nesses dias possamos ter novas estratégias para levar o evangelho de novas maneiras a novos lugares, que se encaixam no momento cultural atual. Que o Senhor nos encha, meus irmãos, do evangelho. Que o Senhor nos encha de desejo pela oração nesses dias. Que o Senhor nos encha de criatividade para comunicar o evangelho. Esse deve ser o meu e o seu desejo. Vamos orar. Pai, te damos graças porque o Senhor trabalha a edificação da tua igreja ao longo dos anos. Nada do que o Senhor estabeleceu se perde ou se perderá em momento algum da história. Nós te damos graças nessa manhã porque podemos olhar para ti, olhar para a cruz do Calvário, olhar para as realidades da nossa salvação e dizer, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque nós não temos vivido sob a autoridade única exclusiva das Escrituras. Nós temos buscado conselhos na Bíblia às vezes. Nós temos buscado às vezes algumas palavras e preferimos receber uma palavra de um irmão ou um conselho sábio de alguém, o que pode ser muito bom. Mas nós queremos lá nesse lugar encontrar direção para a nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque achamos que o novo curso que a gente está fazendo vai dar destino para a nossa vida, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós achamos que alguém vai vir e falar alguma coisa para nós que a Tua palavra já não tenha nos dito. Nos perdoa. Vamos lá, meus irmãos, ore ao Senhor, não espere a minha oração. Se você tem em algum lugar do teu coração arrependimento, derrame diante do Senhor. Diga a Ele o quanto você não tem vivido pela fé somente, pela graça somente, por Cristo somente. Nos perdoa, Senhor, porque não encontramos satisfação em Ti tantas vezes. E nessa manhã oramos assim, como um dia oramos nos arrependendo, que sejamos encontrados mais uma vez pelo livro e pelo Espírito. Pelo livro que jamais muda. Pelo livro que era ontem, que serve para hoje, que para todos os dias nos trará esperança. Conduz-nos pelo Espírito que se move constantemente, leva-nos à oração nesses dias, assim como temos lutado pelo Evangelho, que possamos lutar por uma vida de oração, Senhor. Leva-nos de volta a esse lugar, não de achar superioridade na oração, mas de achar graça. Nos perdoa pela nossa autossuficiência, Senhor. Não oramos porque achamos que não precisamos. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque não derramamos o nosso coração, dizendo, Deus já sabe de tudo, isso nos torna arrogantes e autossuficientes. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por nossa autossuficiência. Nos perdoa por sermos senhores de nós mesmos e das nossas atitudes. Nos perdoa por sermos senhores do nosso destino. Nos perdoe, Senhor, por como temos vivido a vida toda para a nossa própria glória e às vezes para a Tua glória, Senhor. Muda a Tua igreja, clamamos, aviva o Teu povo nesses dias, traz revitalização no meio da família dos que creem, Senhor. Que esses sejam dias de revitalização dos nossos afetos por Ti, Deus, do nosso compromisso com o Evangelho e com a igreja, com as raízes do que veio antes e com aquilo que o Senhor está fazendo ainda hoje, Senhor. Leva-nos a dar a glória somente a Ti. Rendemos glória ao Teu nome, glorificamos a Ti, dizemos bendito és, Cordeiro de Deus. Bendito és, Senhor, da nossa salvação. Bendito és, Filho de Deus. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento, tudo isso vem de Ti, Tu és digno, Senhor. A Ti seja a glória para todo sempre. Amém, amém e amém.